Graça e paz a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Saudações a toda a família AD Tatuapé. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14 e 15, o Senhor diz assim: se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 7, quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Quem ama não fica alegre quando faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Os dois versículos que nós lemos, eles falam de amor e falam de servir, porque é impossível nós servirmos a Deus, servirmos alguém sem amarmos. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de vertical e um evangelho horizontal. A minha relação com Deus determina a minha relação com o próximo. Por isso, é importante eu entender que servir é um ato de amor. Servir a Deus é um ato de amor. Servir ao meu próximo é um ato de amor. E quando nós lemos o livro do pastor batista Gary Chapman, que ele escreveu o best-seller As 5 Linguagens do Amor, ele pontua dizendo que as 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, toque, presentes, tempo de qualidade e serviço, ou servir. O interessante é que nessa escala ele deixa o serviço por último. Não que isso seja o menos importante, é porque é o mais importante. Servir é o mais importante, por isso ele deixa o servir por último, porque para chegar ao serviço cristão, para chegar ao serviço ao meu próximo, servir a Deus e servir ao meu próximo, eu preciso passar pelos outros degraus. Por exemplo, ele afirma que o primeiro degrau dessa linguagem do amor é a palavra de afirmação. Pessoas que são assertivas no que falam, pessoas que são temperadas naquilo que fala. A palavra que sai de sua boca, ela tem tempero. É a palavra certa, na hora certa, com coerência, é a palavra com sabedoria. Então, pessoas que têm palavras de afirmação, que elogiam na hora correta, pessoas que exortam na hora correta, são pessoas que estão caminhando para chegar a uma qualidade de serviço a Deus e serviço ao próximo. Também, ainda o outro degrau é o toque. As pessoas, quando elas são assertivas naquilo que falam, são temperadas naquilo que falam, são pessoas que têm palavras de afirmação, normalmente também são pessoas que sabem a hora certa de tocar. E esse tocar não é tocar apenas no sentido de tato, mas tocar com as palavras, tocar com os olhos, tocar com o afeto, a afetividade, no sentido de serem pessoas empáticas, altruístas, pessoas que se envolvem com os outros, então elas tocam os outros como Jesus fez. Jesus, ele tinha as palavras de afirmação, as palavras corretas no momento correto, e Jesus tocava as pessoas e também era tocado por elas. Ainda a gente vê que o outro degrau aqui são os presentes, e aqui é no sentido de troca de afeto, troca de afetividade, é o dar e o receber, muito mais dar do que receber, porque a palavra nos ensina que é melhor dar do que receber. Então, quando Gary Chapman escreve aqui as 5 linguagens do amor, pontuando que são palavras de afirmação, toque e presentes aqui é no sentido de me entregar, me doar para alguém ou para um propósito, para um ideal. Isso é servir. E é servir com palavras assertivas, com toques, com empatias, com afeto e, sobretudo, com envolvimento, com entrega. E o outro é o tempo de qualidade. Ele está dizendo que uma das linguagens é o tempo de qualidade. Lembra do bom samaritano? Que ele para tudo que estava fazendo para a sua viagem para ajudar uma pessoa que estava caída. Tinha passado o sacerdote, não fez nada. Um levita passou, não fez absolutamente nada, mas esse samaritano ele investe tempo. Isso é servir.
servir a Deus e servir ao próximo. Precisamos de tempo para isso, é investimento do nosso tempo. Ele para ali e ele fica fazendo tudo o que era possível ser feito para o bem-estar daquele homem. E quando ele já não podia fazer mais usando o seu tempo, ele investe dinheiro naquilo, ele paga a hospedagem para que o moço fique ali sendo curado e ainda diz para o dono da hospedaria que se gastasse além daquilo, podia mandar a conta. Isso é servir com amor, servir a Deus e ao próximo. A gente serve com as palavras, a gente serve com afeto, a gente serve com as trocas que são as afetividades, as emoções, e a gente serve com o nosso tempo, gastando, investindo o nosso tempo, abençoando pessoas. E quando a gente não tem só o tempo, ou o tempo é pouco, a gente pode também servir com as nossas finanças, com a nossa generosidade, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós estamos servindo. Com certeza alguém vai ser abençoado, alguém que precisa será abençoado. E por último, lá no degrau está servir. Só vai servir de fato aquele que aprendeu a servir com as palavras, falando coerentemente, falando coisas assertivas, falando o que edifica, falando o que constrói, falando aquilo que cura, falando palavras que vão de fato abençoar. Ele vai servir com os toques, que é essa questão da empatia, de estar próximo, de sentir o que o outro sente. Ele vai servir com presentes no sentido de trocar, e não trocar objetos, mas trocas mesmo, estarmos juntos e sermos um em Cristo. Isso é servir. E tempo de qualidade, investir o meu tempo naquilo que vai ser para a eternidade, gastar o meu tempo naquilo que vai transformar a minha vida e, sobretudo, transformar a vida de outro. Deus te abençoe e que essa reflexão fique no seu coração. Fica na paz. Obrigado pelo convite.